Quest Interativo. No programa de hoje, nós estamos recebendo Ricardo Gomes e nós vamos saber sobre a trajetória dele no mundo do futebol. Ricardo Gomes, seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. É um prazer aqui estar com você, Elaine, para esse bate-papo aí. Exatamente, vai ser um bate-bola. Ricardo, você é um ex-atleta e também é técnico de futebol, é isso? Sim, eu fui ex-atleta desde 12 anos de idade, né? Quando eu iniciei minha carreira no Juventus e tive a progressão de jogar no infantil, juvenil, depois juniores na época, né? Depois me profissionalizei e daí para frente aí tive em vários outros clubes profissionais até completar 32 anos de idade. Ok, Ricardo, então vamos lá. Ricardo, conta pra gente quando e onde você iniciou a sua carreira como jogador de futebol, como foi isso, quem te incentivou e qual é a posição que você atuava? Então, minha trajetória foi com 12 anos de idade, eu entrei no Clube Atlético Juventus, né? Onde eu tinha um primo que jogava no profissional e marcou uma peneira para a gente participar. Aí eu fui selecionado e daí dei sequência na carreira. Fui subindo de categorias, né? E fiquei lá no Juventus dos 12 anos até os 21 anos, quando me profissionalizei, né? Ok. E quem que te incentivou? Foi o seu primo aí? Então, esse incentivo sempre foi meu primo e meu pai também, né? Jogou um pouco de futebol, né? Ele foi profissional por um período curto, né? Que ele encerrou a carreira logo, porque meu avô, quer dizer, não gostava de esporte, né? E depois ele, para começar a trabalhar, fazer Senai, daí ele seguiu a carreira em outra atividade profissional. E qual era a posição que você atuava aí? Então, eu sempre fui um meio-campista, né? Mesmo? Que na época a gente chamava de meio atacante, número 8, né? Número 10, né? Que é um pouco da diferença de hoje como se joga futebol, né? Mas sempre um meio-campista. E a partir daí, quando eu comecei a ser profissional em outras equipes, aí eu comecei a jogar um pouco também mais na frente como um centroavante, não aquele fixo, né? Um centroavante que ficava rodando no meio de campo como se fosse um meia também. Entendi. Ricardo, conta pra gente quais são os principais times que você atuou. De início foi o Clube Atlético Juventus, né? Que é da Moca, lá conhecido, né? E depois, logo em seguida, eles me emprestaram para alguns times do interior, né? Como Esportiva de Guaratinguetá, Lençoense. Aí eu tive uma passagem pelo CRB de Alagoas, joguei no CSA também de Alagoas. Depois eu tive uma passagem pelo Atlético Paranaense, onde depois eu disputei outros campeonatos também paranaense pela Platinense, onde que eu fui campeão pela Platinense. Depois no Toledo também do Paraná. E esses foram os principais equipes que eu consegui nessa minha trajetória aí dos 20 anos até os 32 anos. E teve algum desses times assim que foi a sua paixão? A paixão foi o Juventus, né? Porque mesmo? No Juventus eu entrei com 12 e saí com 21. E nessa época o Juventus tinha uma estrutura muito forte nessa época, né? Dava muito apoio à categoria de base, né? E era o maior clube da América Latina, então a gente tinha recursos, né? Para que o presidente pudesse dar uma estrutura boa para nós atletas, como alimentação, treinamento. E lá eu fui campeão várias vezes, infantil, juvenil, joguei 3 Taças São Paulo, uma das Taças São Paulo, o primeiro título que o Juventus tem na Taça São Paulo, eu participei também. Que bacana. Então foi emocionante, né? Mas o principal mesmo, o Juventus, de coração até hoje. Nossa, que legal. Ricardo, você se lembra qual foi o lance que mais te emocionou? Você diz assim... Um lance numa partida. Como jogador? Como jogador. Sim, lembro. Nós estávamos disputando uma final do Campeonato Paranaense, né, pela Platinense, né? Nós estávamos jogando contra o Moarama, eram 2 jogos. Quarta-feira lá em Moarama e no domingo em Santo Antônio da Platina. E no treino de terça-feira, antes da viagem para jogar o jogo da quarta-feira, eu senti uma lesão na coxa posterior e fiquei fora desse jogo, mas fui
com a delegação para fazer treinamento, fazer gelo, fazer um tratamento específico para ver como seria a minha recuperação até o domingo. E nós perdemos esse jogo lá de 1-0. Depois no retorno eu fiquei me recuperando a semana todinha, né, até no sábado, e não treinei. E o treinador falou assim, ó, você tem que jogar domingo de qualquer jeito, né? Então como que era o campeonato? Porque era uma decisão, na verdade. Era uma decisão. Como nós tínhamos perdido o primeiro jogo na quarta-feira, então nós teríamos que ganhar o jogo no tempo normal, e para que nós fôssemos campeões, nós teríamos que ir na prorrogação pelo menos um empate. Aí o jogo seguiu, virou o jogo 0-0, aí, né, bastante torcida, o estádio estava cheio, né, aquela emoção, tudo. E aos 44 do segundo tempo, nós sofremos uma falta lateral e o meu lateral esquerdo na época, né, o Márcio, foi bater a falta rápida, porque faltava 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, mais ou menos esse período aí. Aí o que aconteceu? Ele bateu a bola e pegou no árbitro. E o árbitro mandou parar o jogo, porque pegou no árbitro. Então o que nós fizemos? Nós mudamos a estratégia. Ao invés de tocar a bola rápido, nós jogamos essa bola na área, porque praticamente todo mundo, o treinador, todo mundo ali no banco falou, é a última bola. E nessa última bola o Márcio cruzou na área, o zagueiro foi subir, perdeu o tempo de bola, né? Aí a bola bateu na minha perna direita e eu chutei de esquerda e consegui fazer o gol. Então empatamos o jogo. Quando deu a saída, acabou o jogo. Nossa. Então aí depois nós fomos para a prorrogação, 15-15, estádio mais ou menos lotado, os gandulas já começamos a orientar os gandulas aí devagar e tal. Aí virou o primeiro tempo da prorrogação dos 15 minutos, empatamos. Aí no segundo tempo, o treinador me tirou do meio de campo, me recuou um pouquinho mais, recuamos um pouco o time e começamos a chutar a bola para tudo quanto é lado. Aí quando o árbitro encerrou o jogo e nós somos campeão, daí a torcida entrou em campo. Nossa. E para te dizer a verdade, eu só fiquei com, naquela época nós jogávamos com uma sunga, né, geralmente preta. E eu dentro do campo fiquei só de sunga. Porque os torcedores levaram a chuteira, levaram a camisa, levaram tudo, invadiram com bandeira. Aí, o mais emocionante também depois foi após, né, a partida, né, a gente foi comemorar. E aí tinha uns fazendeiros na cidade, chamaram a gente para ir para a fazenda, fazer churrasco. E a cidade parou uma semana. Que bacana. Festa todos os dias, a gente não conseguia nem dormir, porque cada dia um tinha um lugar para chamar a gente para celebrar o título, né? E Santo Antônio da Platina, uma cidade boa, né, do Paraná. E nisso aí foi, acho que a emoção que eu mais tive como jogador foi até hoje, né? Imagino, né? E ainda encontro alguns amigos da época, né, que me chamam de 44 e 30, porque mais ou menos o gol foi no 44 e 30. Que legal. Ricardo, você falou aí que a bola bateu no árbitro, mas conta pra gente, você tem também alguma história aí com algum juiz também que é inesquecível, sem ser essa? Eu acho que assim, eu nunca tive problema com a arbitragem, né? Que eu sempre fui um cara mais tranquilo assim, em relação ao jogo. Eu tenho uma história que quando eu estava jogando em Tupã, mais ou menos não entrou o árbitro, mas foi um gandula, que nós estávamos disputando na segunda divisão do Campeonato Paulista. Aí o que aconteceu? A gente estava quase na zona de rebaixamento. E o time que nós estávamos jogando, né, que era a Lençoense, era um time muito bom. E de repente na partida lá, o juiz não deu o impedimento, que tinha sido impedimento, o atacante do time adversário driblou o goleiro e chutou a bola para dentro do gol, só que a bola foi muito devagar. Tinha um gandula que saiu da lateral, ele veio correndo por trás do gol, chegou e chutou essa bola. Aí foi um trupé, porque não validou o gol, né? Sim. Aí esse jogo depois continuou e depois só foi para a justiça. Né? Nossa, eu imaginei que defendeu isso aí. Aí depois
como os outros resultados a gente não iria cair e o outro time também estava numa zona mais confortável, isso aí não deu nada, só não deu, fazia tanta diferença então. Não fez diferença e o que aconteceu foi que cancelaram algumas partidas para nós jogarmos no nosso estádio. Nós teríamos que jogar numa cidade não sendo em Tupã, entendeu? Entendi. Ricardo, você também é um técnico de futebol. Conta pra gente quando você iniciou aí a sua carreira como técnico de futebol. Então, para dizer a verdade, eu comecei muito tarde, né? Porque logo quando eu parei de jogar futebol, fui dar aula de futebol, né? Tá. Porque eu era formado em marketing, né? Na época, me formei em marketing com 38 anos e eu não tinha muito contato para me colocar em empresa, né? Eu comecei a dar aulas de futebol e depois, dentro dessas aulas de futebol, eu encontrei um chileno que ele foi ver um treinamento que eu dava numa escola e me convidou para mim participar de um projeto onde eu fiquei com ele 8 anos. Ele tinha várias escolas de futebol em São Paulo, nós fazíamos uma seleção dessa garotada e nós viajávamos todo janeiro, 1º de janeiro, 2 de janeiro até 5 de fevereiro com esse grupo de atletas para jogar alguns campeonatos só na América do Sul, né? Então cada ano um ano a gente ia para a Argentina, outro dia para o Chile, outro dia Bolívia, Paraguai, Uruguai, todos esses anos. Eu fiquei com esse chileno 8 anos. E logo depois começou a aparecer algumas oportunidades em clube, né? Onde eu tinha jogado com um atleta, numa equipe, ele tinha dirigido essa equipe no profissional, foi convidado. Ele me convidou para mim disputar o Sub-20, né? No Independente de Limeira, na cidade de Limeira. Sim. Onde nesse primeiro ano eu consegui chegar entre os 8 no Campeonato Paulista. Que bacana. E depois comecei a auxiliar ele um pouco no profissional e logo em seguida, no outro ano, nós conseguimos da Série A3 ir para a Série A2 e depois da Série A2 para a primeira divisão, nós só não subimos por causa de um ponto. Nossa. Então eu comecei minha carreira praticamente no Independente de Limeira, né? Onde eu fiquei lá 3 anos. E depois em algumas outras equipes também, né? Depois, quais são os principais times que você treinou sem ser o Limeira? Então, depois eu saí de Limeira, fui para treinar o Sub-23 do Clube Atlético de Diadema, né? Na cidade de Diadema, onde jogávamos o Sub-23. Aí fiz uma boa campanha nesse ano no Sub-23. Tive no segundo ano também no Sub-23 e logo depois desci para o Sub-20, onde eu consegui ser campeão paulista Sub-20 pelo Clube Atlético de Diadema, né? Depois apareceu uma oportunidade no Clube Atlético Nacional da Barra Funda, né? Onde eu fui trabalhar no Sub-20 no segundo semestre, depois no profissional, na Copa Paulista, e depois em 2019 eu fui treinador do Nacional, né, na Taça São Paulo, onde o clube fazia muitos anos que não passava da primeira fase. Nós caímos numa chave muito difícil, onde foi Goiás, São Bento e Santa Cruz de Recife, só passavam 2 e nós conseguimos passar junto com o Goiás, né, com o número de pontos. Consegui fazer 7 pontos, né? 2 vitórias, 1 empate, só não ficamos em primeiro por causa do saldo de gols. E depois conseguimos ter a trajetória de passar de outra fase. Depois fomos eliminados no Canindé, né, na Portuguesa de Esportes, lotado o estádio, onde fizemos uma partida excelente, muito boa. Tivemos algumas falhas individuais, que faz parte também do futebol. Aí fomos desclassificados pela Portuguesa por um placar de 2-1. Entendi. Né? E depois, logo em seguida, o convite de trabalhar no Emirados Árabes, né? Onde eu retornei esse ano, fiquei lá por 10 meses, fiquei de auxiliar da base dos treinadores árabes, né? Onde foi uma experiência para mim muito gratificante, muito boa em termos de costume, de clima, de como se joga o futebol lá, como
poder falar com esses garotos, porque a gente tinha que falar inglês, eu não sabia falar inglês, depois eu fui aprendendo lá, depois os treinamentos misturavam um pouco de inglês com árabe e a gente foi se virando. Mas infelizmente com essa pandemia, rescindiram o nosso contrato. Sim. E hoje, atualmente, eu estou sem clube, né? Entendi. Nós vamos querer saber um pouquinho mais sobre essa sua passagem pelos Emirados Árabes. Mas conta pra gente aí, então, como treinador, aí, qual então é a vitória que teve mais relevância para você? A vitória como treinador foi quando eu fui campeão no Diadema no Sub-20, na semifinal, nós iríamos jogar contra um time de Presidente Prudente, onde eu favoreci o empate para eles, entendeu? Para eles irem para a final ou para o Clube Atlético Diadema ir para a final. Aí o que aconteceu? Nesse jogo, meu time entrou muito disperso no jogo, muito desatento, e com 30 minutos do primeiro tempo, nós já estávamos perdendo de 3-0. Nossa. Então, falei, putz, eu não vou chegar nessa final. Aí conseguimos fazer um gol aos 42 do segundo tempo e um aos 45, virou 3-2. Aí logo depois fui pro vestiário, eu fiz uma mudança, né? Tirei um atleta, a gente estava jogando só com 2, coloquei 3 jogadores para jogar na frente, na linha da frente, né? Começou a ter resultado, aí começamos a fazer um bom jogo. Eles se abalaram muito, por causa que estava com 3-0, virou 3-2, aí eles que não voltaram bem. Entendi. E aí minha equipe voltou Sim. muito bem. Aí o que aconteceu no jogo? Nós conseguimos fazer o 3-3, só que 3-3 dava Presidente Prudente para ir para a final contra o 15 de Jaú. Aí fiz 2 modificações e um desses atletas que eu fiz a modificação, aos 39 do segundo tempo, nós conseguimos o 4-3, aí fomos para a final contra o 15 de Jaú, aí foi aquela festa na vestiário e tal. Imagino. Aí o diretor, todo mundo lá na volta, né, paramos no restaurante, aí compramos cerveja, compramos refrigerante. A festa sempre tem, né? Aí a festa foi até Diadema, onde nós fomos para a final depois contra o 15 de Jaú. Bacana. Ricardo, como você estava falando pra gente, você passou um tempo aí nos Emirados Árabes e nós gostaríamos de saber de você aí quais foram os pontos fortes, o que foi bom lá e o que você teve mais dificuldade. Começar pelos pontos negativos. Isso. Né? Negativos foi primeiro a língua, né? Porque nós somos em 5 brasileiros para lá e a maioria não falava inglês, né? Depois que a gente teve aula de inglês lá, depois misturamos um pouco com árabe, né? A comida, que é muito diferente, né, da nossa comida. São costumes diferentes também, né? E a religião, tá. Porque praticamente eles rezam 5 vezes no dia, tá. né? Então em alguns treinamentos até para o treino, para até a reza, né? Tá. O calor, né? Porque nós só íamos para o treino só às 16h30, por causa do calor, onde que abaixava um pouquinho. Sim. Mas o calor era enorme, né? 42 graus, 45 graus, né? E era complicado. E também, assim, outros tipos de atleta que nós encontramos diferentes dos que a gente encontra aqui no Brasil. É questão de biotipo ou não? Também de biotipo. Eles têm muita resistência por natureza, tá. Mas eles não têm biotipo de jogador. Que você eles diz não têm muita estatura, eles não têm muito corpo, tá. Eles não têm muito musculatura, porque eles não trabalham muito isso aí. Entendi. Lá. Então, diante da partida, se você também não tiver força, é difícil jogar. Sim. Entendeu? E outro fato predominante também, que foi muito ruim na base, porque eles comem muito mal. Eles têm dinheiro, entendeu? Tá. Mas a alimentação deles é muito à base de salgadinho, de Coca-Cola, de aquele todinho, entendi. Essas coisas. Então eles não se alimentam bem. Não é uma alimentação mais balanceada, saudável? Não tem. Isso aí não tem. Aliás, tem um fato que às vezes quando nós íamos jogar em outras cidades, né, e a gente ficava em bons hotéis,
eles comiam a comida do hotel em 1 minuto. Nossa. Que era um pouquinho de arroz, que eles gostam de comer um arroz, que eles comem com a mão, né? Pega o arroz, pega um frango, desfia o frango, que é põe na deles, mão, né? Joga iogurte, né? O iogurte natural e come. Mas eles não são de comer fruta, não são de comer carne, é mais o frango. E às vezes tinha que ficar até de olho, porque se de repente a gente ia para um local que tivesse alguma conveniência, né? Eles iam lá comprar salgadinho e tinha acabado o almoço, então eu tinha que ficar prestando atenção nesse fato. Então esses pontos que eu citei foram alguns pontos negativos. Agora positivos, para mim foi a experiência, né, de conhecer um outro país, apesar da religiosidade deles, né, que a gente também tem que acompanhar. Então nas rezas a gente ficava só de olho, não participava, né, então a gente respeitava e eles também respeitavam. O respeito é tudo, os brasileiros, né? O respeito é tudo. Né? E a gente conheceu muitas cidades, né? Eu estava próximo, meu time era uma cidade pequena de praia, né? E era 100 km de Dubai, né? Então às vezes quando tinha uma folga nós pegávamos o carro, ia visitar Dubai, né? Conhecer um pouco o que é Dubai, né? Que é lindo, né? É lindo, tem muitas coisas boas para se visitar, né? Como uma experiência profissional de saber lidar também com atletas de outro país, né? E graças a Deus na base, antes da pandemia, faltavam uns 3 jogos só para acabar o campeonato, né? Então nós tínhamos quase 70% de ser campeão no sub-15, 90% de ser campeão no sub-17 e no sub-19 nós fizemos uma campanha até que razoável. Aí logo que veio a pandemia, aí teve uma outra história, o clube fechou, nós não tínhamos como vir embora, o aeroporto de Dubai fechou. Tudo fechado. Aí nós só conseguimos retornar com auxílio do consulado brasileiro em Abu Dhabi, que conseguiu fazer um voo da Emirates para todos os brasileiros que estavam numa situação difícil no Emirados voltarmos, né? Lá onde você ficou lá nos Emirados Árabes, tem algum jogador em especial que marcou a sua passagem por lá? Você diz assim o que? Na base, no profissional? Isso, na base. Assim, na base, no meu time sub-15 tinha muitos bons atletas. Apesar deles não gostarem de treinar, mas a gente conseguiu fazer um trabalho onde, quando eu cheguei, eles estavam num nível, depois a gente fez um scout e tudo, esses garotos tiveram uma boa evolução, né? E no profissional, tinham alguns estrangeiros, né? Tinha o Henrique, que foi contratado, que era ex-zagueiro do Corinthians, que ele foi contratado por Ittihad Calva, no time que a gente estava. Eram uns jogadores que tinha um destaque não só por ser brasileiro, mas tinha alguns outros jogadores árabes também que tinham um bom potencial também. Entendi. E você espera voltar? Se uma oportunidade de você voltar, você... Então, eu tenho falado com eles, mas está muito complicado. Lá, quando a pandemia já começou logo, em dezembro já começou alguns sinais. Então eles lá são muito restritos quanto a isso. Qualquer negócio de doença, eles ficam abalados. Então o que aconteceu? Os atletas também não estavam indo muito mais para o clube, com medo, né? Nós tínhamos horário para poder sair do apartamento para ir fazer uma compra. Se a gente fosse para outra cidade, a gente tinha que fazer um cadastro no site do Emirados para ver se a gente poderia ir ou não. Depois só a gente poderia ficar na rua até só às 18 horas. Tudo controlado. Tudo controlado. E eles te monitoram todinho pelo celular. Que legal. Então você entrou numa área restrita e já toca um sinal de alerta no celular. Entendi. Aí começou a bolar tudo, né? Entendi. Começou e eles foram muito inteligentes, que eles conseguiram pegar bem no foco. E praticamente onde eu estava em Calba, quase eu não vi falar de nenhum caso, né? Que bacana. Entendeu? Sim. Depois lá em Dubai, porque em Dubai, como é uma cidade turística, tem muitos estrangeiros passeando, né? Sim. Ricardo, conta pra gente agora, que é muito importante aí para um técnico saber, né, os jogadores ou auxiliares que foram treinados por você. Nós gostaríamos de saber
que lembrança que você tem ou qual dos jogadores que você treinou e que hoje aí está numa posição boa no futebol. Você pode falar pra gente? Nossa, tem esse pôr na ponta do lápis desde do Independente de Limeira, do Diadema e do Nacional, tem vários, né? Aliás, até acho que eu te mandei um vídeo, né, de um atleta. Sim, nós vamos estar colocando esse vídeo. Um atleta que foi meu no Sul, ele era sub-17. Qual que é o nome dele? Ulisses. Nós pegamos ele numa avaliação, ele foi fazer uma avaliação, estava um sol de rachar, e ele jogava de zagueiro, tinha muita disposição e a gente deixou ele vindo nas avaliações. Tá. E como eu era treinador do sub-20 e o 23, aí eu vi potencial nele, como ele era um jogador sub-17 ainda, ele era forte, alto, e eu só tinha 2 zagueiros praticamente no sub-20 e no sub-23. Aí teve uma partida, no sub-23 nós fomos jogar fora contra o Desportivo Brasil e eu levei ele para o banco de reserva. E com 30 minutos um zagueiro machucou. Aí eu fui, conversei com ele e tal, e coloquei ele nesse jogo e ele foi um dos melhores do jogo. E depois ele ficou comigo no sub-23, entendeu? Depois, quando nós fomos para a final do sub-20, que ele desceu, ele foi meu jogador. E depois ele chegou no Campeonato Paulista no sub-17 entre os 4 paulistas, né? Com Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Clube Atlético Diadema. E depois, logo disso aí, ele seguia a vida dele no Diadema e eu fui para outros clubes. E hoje ele tem contrato já de 3 anos no Vasco da Gama, né? Está jogando no profissional e, aliás, até esses dias ele mandou um vídeo de agradecimento dessa oportunidade que eu ter dado para ele, né? Vocês vão poder acompanhar o vídeo que ele está comentando, do Ulisses, agradecendo a ele pela força, né? Na verdade, por tudo aquilo que você ensinou ao Ulisses, né? Porque como se o Ulisses tivesse se inspirado em você também. A força que você deu para o Ulisses, vocês vão poder acompanhar. A gente viu um potencial dele, sim, de biotipo, né? De zagueiro e uma disposição, apesar que ele era um jogador de várzea, né? E com os treinamentos, não só meu, né? De outros do clube, preparadores físicos, de outros treinadores da base também, em conjunto, conseguimos dar uma lapidada boa nele e hoje ele está no Vasco da Gama aí, feliz, contente, como vocês vão ver depois no vídeo, o depoimento que ele fez para mim. Ricardo, e para você é motivo de muita satisfação isso, né? Porque é impagável, né? A gente fica, assim, contente, né? Tem o André também, que o André hoje joga em Portugal. Certo. Ele jogou comigo no sub-20, hoje ele joga no time de Portugal, profissional. Tem um menino chamado Penápolis também, que foi meu jogador. Tá. Ele é do interior? Ele é de Penápolis. Tá. Ele estava no sub-17, coloquei ele no sub-20, até na final ele jogou também, mesmo não tendo a faixa etária de sub-20. Hoje ele também joga em Portugal. E tem vários outros aí rodando pelo mundo aí que algum deles ainda lembra da gente, né? Outros a gente não tem mais tem contato, né? Mas que bacana, isso é impagável, isso é impagável. Isso é muito bom, né? É muito bom. Ricardo, então assim, vários atletas que conseguiu aí chegar a um objetivo de profissional, passando por você, passando pela sua equipe. Sim. E eu gostaria de saber de você, numa cidade do interior, sempre também tem um sonho de ter um atleta que represente a cidade, assim como Penápolis, que é uma cidade do interior de São Paulo e que tem esse jogador Penápolis que hoje está em Portugal. Então, assim, toda cidade tem um sonho de ter um atleta que faça uma representatividade. O que você acha que deveria ser feito para que a gente pudesse estar descobrindo novos talentos, novos atletas nessas cidades? De início, de repente, não sei se é uma parceria com a prefeitura ou uma outra coisa particular, é poder pôr um bom profissional também para tirar esses meninos da rua, sim, dar uma atividade para eles após a escola, né? Porque às vezes na escola é direcionado à educação física em termos sim, gerais, não é só no futebol, não engloba tudo. Então é fazer um trabalho
possa trazer esses meninos. Já faria parte também, como já falam tanto de educação em tempo integral, poderia incluir o futebol aí em uma das atividades da educação em tempo integral. Sim, também. Integral. Então, mas aí o que a gente tem que pautar é que tem que ter uma pessoa que também tem interesse em fazer isso. Né? De ensinar, de começar pelo menos da faixa etária, os tipos de treinamento que você tem que dar para essa garotada. Tem que ser profissional. Entendeu? O que eles têm que fazer, depois temos de alimentação, temos de educação, temos de disciplina, essas coisas. Então com isso, depois você vai elaborando treinos, vai elaborando jogos, você vai percebendo qual aquele atleta tem um pouco mais de qualidade técnica, para de repente ele sair de uma cidade de Pardinho, Botucatu, ou uma cidade próxima, e para outro clube. Mas também tem que ter uma pessoa que também conheça futebol, com outros treinadores, com outros clubes, para de repente, liga para um amigo que é treinador em tal equipe, né? Eu tenho um atleta aqui em Pardinho, que ele tem boa qualidade, eu acho que ele tem potencial, ele poderia ficar de repente um período na sua equipe para você fazer uma avaliação, e assim que vai surgindo, dando oportunidades. Porque se você não der oportunidades, ele não for para campo, ele não for para treino, e você não tiver ali o dia a dia de olho, vendo a evolução desses meninos, como que eles vão sair de uma cidade daqui para ir numa cidade grande? Então tem que ter esse olho clínico, tem que ter ajuda, e tem que ter conhecimento com essas outras pessoas que estão em times maiores, como da capital, em outros estados, em outros campos de futebol que tenha também avaliações das equipes. Então eu acho muito importante essa formação para que saia um garoto de uma cidade pequena para ele chegar numa cidade grande. É um investimento para a cidade isso? Sim, é um investimento, claro, e o investimento não é tão caro, né? Entendi. Porque a maioria das cidades tem campo, entendeu? Tem quadras, tem um outro campinho que você pode adaptar treino, tem uma série de coisas. Agora, como que um menino vai ser revelado de repente numa cidade pequena se ele não tiver oportunidade, se ele não tiver treinamento? Porque ele tem que estar bem treinado aqui, porque quando ele for competir com outros que estão lá também competindo, ele tem que chegar lá pronto. Né? Ele não pode chegar lá pela metade, ele tem que chegar pronto para mostrar qualidade, aí de repente, se Deus quiser, ele possa ter uma carreira profissional elevando o nome da cidade, né? E você vê, né, Ricardo, quantas pessoas não tem, que às vezes você com o seu olhar clínico, você pode falar assim, poxa, esse menino tem potencial para isso, né? Então tudo que ele precisa é de um investimento, de uma oportunidade, né? E às vezes também tem que ver em termos de família também, se a família também incentiva, tem que ver se ele quer também, porque alguns meninos também são bons, mas não gostam de treinar, então tem que ter a disciplina, tem que ter a alimentação, tem que fazer um trabalho com ele diferenciado, você faz um trabalho geral com todos, mas depois você vai vendo aqueles que têm uma melhor qualidade para que de repente possa ir para uma equipe melhor e seguir sua carreira. Né? Exatamente, porque qualquer coisa que a gente for fazer hoje, qualquer trabalho, até mesmo um artesanato que você for fazer, qualquer trabalho que você fazer tem que ter um lado profissional, né? Tem que ser profissional, não dá mais para fazer de qualquer jeito, né? E é o caso, né? Não dá para você treinar de qualquer jeito. Eu que já tive envolvido com várias escolas de futebol e às vezes também não deu certo para mim trabalhar, porque às vezes as pessoas montam uma escola de futebol, mas eles vão lá, eles jogam a bola lá e deixam os meninos brincando. Não é assim. Entendeu? Não é assim, tem que ter um treinamento, tem começo, meio e tem fim. Entendeu? Então muitos meninos às vezes vão para o treino, sabe que sempre é a mesma coisa, não estimula ele a melhorar. Ele fica lá, eu vou lá, aquele professor dá sempre a mesma coisa, não tem nada diferente, então eles começam a ir para outros caminhos, não querem ir mais para treino, não querem ir, às vezes mudam de escola de futebol para ver se melhora, entendeu? E é esse ponto que eu acho que é o principal mesmo.
E eu acho que para uma cidade você ver um atleta ser revelado é uma satisfação muito grande. A gente fica aí, alguns atletas levam nem o seu nome às vezes no futebol. No caso do Penápolis, leva o nome da cidade. Leva o nome da cidade. Está em Portugal hoje, muito bacana. Então, aí isso aí também para a cidade, né? Se a cidade também abraçar, né? Sei lá, politicamente, ou as pessoas que nasceram ali e viram ele crescendo, fica muito bacana, né? Você ver um atleta na televisão. É muito lindo. Chamando pelo nome da cidade onde ele saiu, né? Onde ele de repente até nasceu, né? Exatamente. Ricardo, conta agora pra gente o que você falaria para um garoto aí que às vezes vai estar assistindo essa nossa entrevista. O que você falaria para ele que ele quer ingressar nesse mundo do futebol? O que você falaria para ele? Primeiro ele tem que ter foco, né? Tem que gostar. E depois, quando ele tiver, ele tem que também ter disciplina, né? Porque disciplina é tudo, porque no futebol tudo tem horários, essas coisas. E às vezes, como eu te expliquei, às vezes o menino não tem tem bom potencial, mas não tem disciplina. Então primeiro perseverar. Outra coisa também que é muito importante é que de repente se ele vai numa avaliação numa equipe e é reprovado, ele não desistir. Ele ir para outra equipe, até ele achar um momento que para ele já deu. Porque tem diversos casos de atletas que a gente conhece, que eles foram fazer teste em algumas equipes e eles foram reprovados e depois viraram jogadores, como foi o Cafu, que foi reprovado em mais de 10 equipes e no fim capitão. E campeão do mundo com a seleção brasileira, né? Exatamente. Ricardo, nós sabemos então que você foi um jogador e hoje você é um treinador. E nós gostaríamos de saber de você se você tem um sonho, um grande sonho ainda que para você realizar ainda como treinador. Eu assim, no momento tô sem clube, né? Tá. Mas a minha intenção é seguir a carreira para ver se de repente eu consiga chegar num time de maior expressão, entendeu? Tanto na categoria de base como no profissional, e a gente está fazendo os contatos, está contactando os amigos para de repente quando voltar, né, esse negócio da pandemia, a gente possa estar num bom clube, né, e dando sequência na experiência como eu tive como jogador e também a minha experiência como treinador de futebol. Né? Ótimo. Ricardo, eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais. Eu agradeço muito, né, de ser entrevistado por você, né, de a gente poder passar isso aí no seu canal, né. Eu acho que muitas pessoas vão olhar, né. Acho que muitas coisas que eu falei... Porque você tem um currículo impecável, Ricardo. Muitas pessoas não sabem, mas o currículo do Ricardo é impecável. Então, e também muitas coisas que eu falei pode também assimilar esses garotos, esses atletas, para ver se eles dão sequência, uns estão meio desanimados, né? E outro também para outras pessoas de cidades, do interior, que possam fazer esses trabalhos melhores, possam buscar um pouco mais de estrutura da cidade para dar oportunidade para essa garotada. E, né, pela minha experiência que eu tive em tudo futebol, os melhores jogadores que saem para o futebol, todos eles vêm do interior, entendeu? Olha só. Teve uma época que eu lembro que a região de Marília, Bauru, Jaú, saíam atletas para time grandes direto. Depois aí não teve mais investimento, pararam, foram desistindo, foram buscar esses garotos na capital. São muitos garotos, entendeu? Tem condições, mas lá o ritmo é outro, é diferente, entendeu? Não que não saia jogadores da capital, mas o jogador que eu ainda creio que ainda tem potencial é o atleta que sai do interior de São Paulo, do interior do Brasil, de outros estados. A pegada é mais forte. Sim. Bem assim, né? É isso aí. Ricardo, mais uma vez eu quero estar te agradecendo por você ter aceito estar participando do canal Coisa Interativo. Para nós é motivo de muita alegria, de muita honra poder estar te recebendo. Eu espero aí te ver, você num grande trabalho e depois aí trazendo aí, eu ainda quero entrevistar ainda os seus atletas, tá bom? Sim, a gente de repente possa, Vamos sim. melhor oportunidade, poder fazer isso aí também. É isso aí.
Bom, gente, eu quero agradecer a você que está até o final dessa entrevista e quero te pedir também que você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. E também eu peço a você que compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também aí para as suas redes sociais. Um forte abraço e até lá. Obrigada, Ricardo. Fala aí, rapaziada, boa noite. Aqui é Ulisses, jogador do Vasco. Tô aqui para agradecer meu treinador Ricardo, que me treinou lá no Diadema, me passou na avaliação do Sub-20, depois me chamou para treinar na categoria de cima no Sub-23 e me deu a oportunidade de mostrar meu serviço. Eu sou muito grato a ele por ter acreditado em mim, acreditado no meu potencial, e hoje, graças a Deus, eu tô aqui no Vasco, mostrando meu potencial aqui dentro, que ele me ajudou muito, fez grande parte da minha trajetória. Obrigado, Ricardo. Tamo junto, hein?